It's an honor for me to be here tonight. É uma honra para mim estar aqui hoje à noite. We met a long time ago. A gente se conhece há bastante tempo. And so I think my wife was with you a couple years ago. Eu acho que a minha esposa estava com vocês alguns anos atrás. So I'm very grateful to be with you guys tonight. Então, eu sou tão grato por estar com vocês aqui hoje à noite. So I have a home in Kansas City, which is kind of the central of the US. Eu tenho uma casa em Kansas City que é tipo o centro dos Estados Unidos. I'm in a season where I think I'm probably going to move, but I have no idea where. E eu tô numa temporada que eu acho que eu vou mudar de casa, mas eu não sei para onde que eu vou. My favorite person in the world is my wife Jennifer. A minha pessoa favorita no mundo é minha esposa Jennifer. So she's in South Africa right now. E ela tá na África do Sul agora. Then I have 2 daughters. E aí eu tenho 2 filhas And then 1 son. e um filho. My oldest daughter A minha filha is mais married. velha, ela é casada. And my favorite part to highlight about my son-in-law. E a minha parte favorita de destacar sobre o meu genro. I mean, he's amazing. Ele é incrível. The unique thing about him A coisa que é única sobre ele is his name. é o nome dele. So he's American, but his family were missionaries from Nigeria to the States. Ele é americano, mas a família dele, eles foram missionários da Nigéria nos Estados So he was Unidos. born in the U.S. Ele nasceu nos Estados Unidos. But the Nigerian culture has unique aspects to it, especially in the naming of their children. Mas a cultura nigeriana tem coisas únicas para ela, que principalmente quando se trata do nomear das their crianças. children's names are Happy Sunday, Então, o nome das crianças é tipo Feliz Domingo, Glad We Met, Feliz que a gente se conheceu. and you name your child specifically what happens on the 8th day of their birth, since their birth. E você nomeia o seu filho basicamente em relação àquilo que acontece no 8º dia depois que ele nasceu. So all that to say, Então, tudo isso para my dizer, son-in-law's name is o nome do meu genro é one word, uma palavra: Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. So if he was here tonight, Então, se ele estivesse aqui hoje, he would say, hello, good evening. ele falaria: Olá, boa noite. My name is Jesus Lord, O meu nome é Jesus é o Senhor, but you can call me JL. mas vocês podem me chamar de JL. So he's an amazing man. Então, ele é um cara incrível. I have my first grandchild. Eu acabei de ter o meu primeiro neto. She's beautiful. Ela é muito bonitinha. He's black, she's white. Ele é negro, My ela é daughter's branca. white. A minha filha é branca. So she's caramel. Então, a minha neta é caramelo. Beautiful. Linda. And then I have a daughter, Chloe. E aí eu tenho uma filha, Chloe. She's going to be a businesswoman. Ela vai ser uma mulher de negócios. And then I have a son who's studying the Bible in South Africa. E aí eu tenho um filho que está estudando a Bíblia na África do Sul. So we lived here from 2013 until Então, 2019. a gente morou aqui no Brasil de 2013 até The 2019. most embarrassing, and I'm not exaggerating, one of the most embarrassing things in my life Uma das coisas mais vergonhosas da minha vida, eu não tô brincando, is my Portuguese. é o meu português. It bothers me. Tipo, me incomoda. You guys are amazing, Vocês são incríveis and I have missed out on so much e eu perdi tanto because I can't connect at a heart level in your language. porque eu não consigo me conectar de uma forma com coração na sua língua. But I love this nation. Mas eu amo essa nação. It's beautiful. É linda. It's a beautiful people. Pessoas lindas. It's a beautiful country. É um país lindo. You have so much that God has put into you as a Vocês têm nation. tantas coisas que Deus colocou em vocês como uma nação. And so we're talking, you guys have been talking about discipleship Então, this vocês têm weekend. falado sobre discipulado nessa semana. It's a central theme to the mandate that Jesus left the church. Esse é um tema central para o mandato que Jesus deixou para a igreja. Make disciples. Façam discípulos. That's what we are called to do. É isso que nós somos chamados para fazer. So the question becomes, what type of disciple? Então a pergunta fica que é, qual tipo de discípulo? So we're talking about quality. Nós estamos falando sobre qualidade. And when something grows quickly, Quando algo cresce rápido, which is the story of the church in Brazil. que é a história da igreja aqui no Brasil. 3 decades ago, 3 décadas atrás, 6% of Brazil was evangelical. somente 6% do Brasil era evangélico. Now they're saying you're touching 30%. Agora eles estão falando que vocês estão tocando os 30%. That is massive growth. Isso é um crescimento exponencial.
And it's beautiful. E é lindo. That means millions of people Isso significa que milhões de pessoas have found eternal life. encontraram vida eterna. That's to be celebrated. Isso é algo para a gente celebrar. It's beautiful. É lindo. So that's what's happening here. Então isso é o que está acontecendo aqui. And I think we need to recognize that. E eu acho que a gente precisa we need reconhecer to isso. celebrate that. E nós precisamos celebrar isso. But with that, Mas com isso, there's a warning. existe um aviso. And it's a little bit what I want to talk to you about tonight. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. So if you're in the business world Então, se você está no mundo de and negócios you have exponential growth, e você tem um negócio que cresce de forma exponencial, one of the smart things a business person will do uma das coisas inteligentes que um homem de negócios vai fazer is pay attention to quality. é prestar atenção na qualidade. Because if you go too quickly, Porque se você cresce rápido demais, one of the things that can be impacted is the quality of what you are producing. uma das coisas que pode ser impactada é a qualidade daquilo que você está produzindo. And so your metrics have to be set correctly. Então as suas métricas precisam ser alinhadas. And I fear, E o meu medo, please forgive me, but I'm going to be honest tonight. e me perdoem, mas eu vou ser honesto hoje à So if noite. I offend you, Então se eu te ofender, I'm apologizing ahead of time. eu já estou me desculpando em But avanço, I'm going to talk straight tonight. mas eu vou falar bem direto nessa noite. You have followed the sins of the American church. Vocês têm seguido os pecados da igreja americana. Quantity A quantidade has become almost more of the goal than quality of transformation. A quantidade se tornou mais parecido com o alvo do que a qualidade da transformação que vocês estão produzindo. And that is what I want to call your attention to. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção nessa noite. The quality of discipleship. A qualidade do discipulado. There's true transformation. Existe transformação verdadeira. Because if you don't pay attention to this, Porque se você não presta atenção a isso, I want to remind you, eu quero te lembrar, Jesus, Jesus, in his resurrected body, em seu corpo ressurreto, full of his glory, cheio da glória dele, visited the apostle John, visitou o apóstolo João and he said to him, e falou para ele: I want you to write letters to 7 churches. eu quero que você escreva cartas para 7 igrejas. This is the early church. Essa é a igreja primitiva. And already E já Jesus confronted 5 of the 7. Jesus confronta 5 das 7 igrejas. I read that last night, those 2 chapters, Revelation 2 and 3. Eu li isso na noite passada, Apocalipse 2 e 3. The sins that he confronted Os pecados with o those 7 churches qual ele confronta essas 7 igrejas are in Brazil. estão no Brasil. So quality. Então a qualidade. I want to tell you a parable. Eu quero te falar uma parábola. There was once a owner of a vineyard. Uma vez houve um cara que ele era dono de uma vinícola. Was on a beautiful hill, Estava no alto de uma montanha. and this was his pride and joy. Essa era a coisa que ele mais tinha orgulho. Day and night, Dia e noite. he kept it from wild animals. Ele manteve essa vinícola de ser atacada por animais He selvagens. kept it from thieves who would come and try and steal the fruit. Guardou essa vinícola dos ladrões que estavam tentando vir roubar os frutos. He had workers who worked the vineyard. Ele tinha trabalhadores que vinham e trabalhavam nessa vinícola. Paid attention to every detail. E ele prestou atenção a cada detalhe. And soon, E rapidamente, this beautiful wine was produced. esse vinho lindo começou a ser And everyone produzido. who would taste it would want more. E cada pessoa que provava desse vinho queria mais. It became famous. Se tornou famoso. This became a
world famous wine. Esse se tornou um vinho famoso ao redor de todo mundo. And like anything that becomes famous, E como qualquer coisa que se torna famosa, smart business people homens de negócios inteligentes want to be a part. começaram a querer fazer parte daquilo. So they came to the owner. Então eles vieram até o dono. We want to invest. Nós queremos investir. We want to help build your product. Nós queremos ajudar a construir o seu And we're produto. going to ship it worldwide. E a gente vai mandar esse produto ao redor de todo mundo. He thinks about it. Ele pensa sobre Let's do it. e ele fala, vamos fazer. So he receives the money. Então ele recebe o dinheiro. He builds quality fences. Ele constrói cercas de bastante qualidade. He builds the whole structure out. Ele constrói as estruturas He starts necessárias. paying the workers more. Ele começa a pagar os funcionários mais. The first couple of years, it looks beautiful. Os primeiros anos se parece lindo. Still producing beautiful wine. Ainda está produzindo vinho lindo. And there was no visible threat. E não tinha nenhuma ameaça em vista. So he begins to relax. Então ele começa a relaxar. It's an incredible time. Um tempo incrível. He stands and he just now looks at the vineyards. E ele para, ele fica They're observando beautiful. as vinícolas lindas. He takes his eye E ele tira os olhos off the small details. dos pequenos detalhes. 10 years in, Depois de 10 anos, the harvest is late. a colheita se atrasa. And that year, E naquele ano, the wine is sour. o vinho azeda. And he weeps. E ele chora. And he says, a life of ease E ele diz, uma vida fácil has done what my enemies could never do. produziu algo que os meus inimigos nunca seriam capazes de fazer. Because what happened Porque o que aconteceu is he took his eye é que ele removeu os olhos off the detail. dos detalhes. And the workers, E os trabalhadores, they no longer paid attention to the little weeds. eles não prestaram atenção nos pequenas falhas. And those weeds began to take root and Yeah. to grow. E aquelas ervas daninhas começaram a crescer e produzir raízes. And they stole the nutrients that were meant for the vineyard. E eles começaram a roubar os nutrientes que eram para os vinhos. And it destroyed the vineyard. E isso destruiu a vinícola. A life of ease Uma vida fácil can be also said, we've become famous. pode talvez significar que a gente se tornou famoso. We've now have favor from God. Que agora a gente tem favor de Deus. Things are growing. As coisas estão crescendo. Things are looking As beautiful. coisas estão bonitas. And you begin to think incorrectly. E você começa a pensar de uma forma incorreta. I've been a part of some things Eu fiz parte de algumas coisas that grew massive. que cresceram de forma exponencial. I was a director of a conference where we spoke to young adults. Eu fui diretor de uma conferência que a gente falava com jovens adultos. We had 20,000 young people A coming gente tinha every year. 20.000 pessoas que vinham até essa conferência todos os anos. So incredible fruit. Vimos frutos incríveis, But if you don't pay attention, mas se você não presta atenção, you lose sight of reality. você perde de vista a realidade. You begin to think, Você começa a achar, I'm amazing. eu sou incrível, Look what I'm doing. olha o que eu estou fazendo, Look what we're doing. olha o que a gente está fazendo. beautiful. Isso é lindo. And in that process, E nesse processo, you begin to also minimize você começa também a your minimizar definition of God. a sua definição de Deus. You lose sight of reality. Você perde de vista a You realidade. begin to build your systems. E você começa a You construir os begin seus to participate sistemas, in the system. começa a participar desses sistemas, And your reliance on the eternal begins to diminish. e a sua dependência naquilo And que you é begin eterno to começa a think too diminuir. highly of yourself. E você começa a pensar demais sobre você mesmo. I want to remind you something Eu tonight. quero te lembrar de algo nessa noite. There's only one Só existe who's never had a beginning, que nunca teve um princípio. and it's not you. E não é você.
when we have favor, Quando nós temos favor, when things grow, quando as coisas crescem, and we begin to measure success, measure e fruitfulness, começamos a medir o sucesso, a frutificação, according to Brazilian business standards, de acordo com o sistema de negócios brasileiro. look at the numbers, Começa a olhar para os números, look at the seats, para as look at sementes. the bank account. Começa a olhar para as contas at our bancárias. buildings. Começa a olhar para os nossos prédios. When that begins to be your metric, Quando isso começa a se tornar a you've sua left the métrica, Bible, você deixou a and Bíblia you now are measuring yourself according to a cultural standard. e você agora começa a se medificar de acordo com o padrão da cultura. I can say this from a biblical perspective. E eu posso falar isso de uma perspectiva God bíblica. cares nothing Deus não se importa about the number. com seus números. Do you look like his son? Você se parece com o filho dele. This is the biblical standard Esse é o padrão bíblico for fruitfulness. para sermos frutíferos. It is not how big you are. Não é o quão grande você é, It is not how beautiful you are. não é o quão lindo você é. Do you look like his son? Você se parece com o filho dele. And what is happening right now E o que está acontecendo agora is God é que Deus is confronting está us. confrontando a gente. And he's telling us, E está nos falando, you have not built wisely, você não construiu de forma sábia. and I have given you a chance, E eu te dei uma chance and you have not repented. e você não se arrependeu. So I am coming near. Então eu estou chegando perto. When you read the scripture Quando você lê as escrituras and you look at the historical biblical story, e você vê a história bíblica, there's certain events existem certos that are eventos extremely important. e acontecimentos que And estão these extremamente events importantes. communicate incredibly important principles. E esses acontecimentos comunicam princípios muito So you importantes. look at the Genesis, Então você olha para Gênesis, you've got creation, você tem a criação, and then you've got a couple of stories. e aí você tem algumas histórias. And basically they highlight the iniquity in the heart of man. E basicamente elas destacam a iniquidade no coração do You've homem. got the Tower of Babel, you've got the story of Noah, Você tem a história da Torre de Babel, a história de Noé. and then you've got the choosing of this family. E aí você tem então a escolha de uma família. So God says, through this family, I am going to bring redemption to E creation. então Deus diz, através dessa família eu trarei redenção para a criação. And then you got this family E aí você tem uma família grows, que cresce and then they go into captivity for 400 some years. e eles são capturados e levados para um cativeiro por 400 e alguns anos. He delivers them with this powerful story, Ele os liberta através de uma história poderosa and he brings them to this mountain. e ele traz esse povo para uma montanha. This is an incredibly important part of the biblical history, E essa é uma parte muito importante da história bíblica. because you have God with man, Porque você tem Deus com o homem and then sin enters in. e o pecado entra. And then God now departs creation. E Deus então sai da criação. And then you've got this story of the iniquity of humanity. E você tem então essa narrativa da iniquidade da And you humanidade. see how it grows in the hearts of man. E você começa a ver como isso cresce no coração do And the homem. offensiveness that it is to God. E aquilo que traz ofensa para o Senhor. And God says, you've forgotten who I am. E Deus diz, você se esqueceu de quem eu sou. So he tells Moses, gather the nation, Então ele fala para Moisés, ajunte a nação, but set up a boundary, mas coloque uma barreira, because they don't know who I am. porque eles não sabem quem eu And sou. when I come, E quando eu venho, if they don't pay attention se eles não prestarem atenção and they break the e boundary eles quebrarem essa barreira, because of
who I am. Por causa de quem eu sou. No other reason. Sem nenhum outro motivo. God, he doesn't talk about what's in his heart. Deus não fala sobre o que está no coração dele. He just says because of who I am. Mas ele fala por causa de quem eu sou. If they draw near me, Se eles se aproximarem de mim, they will die. eles morrerão. So what happened at Mount Sinai O que acontece então no Monte Sião? is humanity is exposed No Monte Sinai é que a humanidade é To the exposta purity à pureza and the holiness e à santidade of the divine one. daquele que é divino. And he says 3 times in Genesis 19. E ele fala Exodus 19. 3 vezes em Êxodo 19. If they draw near, Se eles se aproximarem de mim, I will break out against them. eu irei me quebrar contra eles. And it means a violent outbreak. Isso significa que é algo violento. And this has, I want to emphasize, it's not God is angry. E eu quero enfatizar isso, não é que Deus está com raiva. Darkness A escuridão cannot dwell não pode viver in front of God. diante de Deus. So at that moment, Então naquele God momento, is teaching now the rest of humanity up until Deus today. está ensinando o resto da humanidade até os dias de hoje. I want to dwell with man. Eu quero habitar com os homens. I want man to be brought near to me. Eu quero que os homens sejam But tragos para because perto of de the mim. fullness of who I Mas am, por causa da plenitude de quem eu sou, there needs to be a holy fear in the hearts of men. precisa existir um temor santo no coração do homem. They have a virus called sin. Eles têm um vírus chamado I pecado. hate sin. Eu odeio o pecado. Sin cannot dwell in my O presence. pecado não pode habitar na minha presença. So if they come near me, Então, se eles se aproximam de the mim, holiness, the purity within who I a am santidade e pureza dentro de quem eu sou will kill them. vai matá-los. And what we're talking about here, E o que a gente está falando sobre aqui the fear of the Lord. é o temor do Senhor. And I want to be very straight with you E tonight. eu quero ser bem direto com vocês hoje. We have lost. Nós perdemos o temor do Senhor. We need to again elevate Nós precisamos de our novamente working, living definition of the Creator. elevar a nossa definição do Criador. Revelation chapter 5, Apocalipse capítulo Tells 5 us. nos diz: there are 10,000 times 10,000 angels, tem 10.000 vezes 10.000 a anjos. million angels 1 milhão de anjos right now agora looking que estão olhando on Him. para Ele, Never stopping. sem parar. Holy, Santo, holy, santo, holy. santo. We need to elevate Nós precisamos elevar our revelation nossa revelação of who He is. de quem Ele é. And the fear of the Lord E o temor do Senhor needs to be on your life. precisa estar sobre a sua vida. So 2 years ago, this month, 2 anos atrás, nesse mês, so I'm not looking for you to celebrate me, e eu não estou olhando e esperando que vocês me celebrem, but yesterday was my birthday. mas ontem foi meu aniversário. So I'm 57. Então eu tenho 57 anos. So 2 years ago, 2 anos atrás, I turned 55. eu fiz 55 anos. The worst year of my life. Foi o pior ano da minha vida. I've had a crazy couple of years. Os últimos anos foram muito loucos. As a young man, Como um jovem, I had a really big problem. eu tinha um grande problema. I didn't know it, Eu não sabia, but I had the fear of man. mas eu tinha o temor de homens. And how it kind of
worked itself out in my life E como isso se manifestava na minha vida, is I found a leader, é que eu encontrei um líder a very talented leader, muito talentoso, incredible Bible teacher, um professor da Bíblia incrível, and I wanted to be like him. e eu queria ser como ele. And so I started to work for him, Então eu comecei a trabalhar para ele, and I didn't know it, e eu não sabia, but I began to have a unhealthy fear of his opinion in my life. mas eu comecei a ter um medo que não era saudável da opinião dele sobre a minha vida. So God confronted me. Então Deus me confrontou. I had no idea what was going on. Eu não tinha a mínima ideia o que estava acontecendo. But remember how I told you I used to lead a conference? Mas vocês lembram como eu liderava uma conferência, eu te falei? Overnight, Da noite pro dia, I got removed. me removeram. I didn't do anything wrong. Eu não fiz nada de errado. I was so confused. Eu estava tão confuso. I was hurting. Eu estava machucado. And a friend of mine came to me and said, E I um had a amigo dream meu, about you. e um amigo meu veio para mim e me disse: eu tive um sonho com você. He said, the Lord is crushing you. He's breaking E you. ele falou: o Senhor está te amassando e esmagando. And he said, he's going to break the soul tie that you have with Mike Bickle. E ele falou: e ele está quebrando a conexão de alma que você tem com Mike Bickle. And I didn't even understand it. E eu nem sabia disso. But he took me through an incredibly painful season of my life. Mas ele me ajudou a passar por uma temporada I muito was dolorosa so da minha confused. vida. Muita confusão. And a friend of mine, another friend came to me. E um outro amigo veio até mim He said, I just have one thing I want to say to you. e me disse: tem uma coisa que eu quero te falar. The Lord is relaying the foundation of your life. O Senhor está reconstruindo as fundações da sua vida. So I feel like it was over a decade Então eu sinto que foi mais do que uma década, where God was relaying my foundation onde Deus estava reconstruindo a minha fundação, so that I did not fear man, para que eu não tivesse mais o temor de homens, but I would fear him. mas que eu tivesse o temor do Senhor. So January 2023, Então, janeiro de 2023, two different people come to me. duas pessoas diferentes vêm até And mim they say to me, e falam para mim: your spiritual father o seu pai espiritual is having an affair. está cometendo adultério. I had two different people come to me. Duas pessoas diferentes vieram até mim. He's having relationships with other women. Ele está tendo relacionamentos com outras So mulheres. you never Você anything nunca faz nada when somebody tells you a dream. quando alguém te fala um You sonho. don't do anything. Você não faz nada. They could have had pizza the night before. Talvez eles and comeram who knows? pizza na noite anterior, quem never- sabe? But God was whispering. Mas Deus começou a sussurrar. I won't give you the whole story, Não vou te dar toda a história, but he was beginning to make me uncomfortable. mas ele começou a me deixar desconfortável. Something's wrong. Algo está errado. August 1st, 2021, Dia 1º de agosto de 2021, a couple come into our home um casal vem até a nossa casa and tell us a crazy story. e fala pra gente uma história louca. And I begin to find more story. E eu comecei a encontrar outras histórias. So one of the most famous preachers in the American Charismatic Church E um dos pregadores mais famosos na igreja carismática americana is a sexual predator. é um predador sexual. There's 17 women 17 mulheres have said he groomed me. falaram que ele tinha abusado delas. Different degrees Em diferentes níveis of sexual predator behavior. de comportamento de predador sexual. So the reason I'm talking very straight to you tonight E a razão pela qual eu estou falando bem direto com você hoje is Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 5, é que Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, when a leader sins, quando um líder peca, and depends on what translation you read, e depende de qual tradução você vai ler, but Paul says talk about it publicly. mas Paulo diz, fala sobre isso publicamente. And the purpose is E o propósito é so that people would fear. para que as pessoas temam. So I'm telling you this tonight. E eu tô te falando isso nessa noite. We need to fear
Nós precisamos temer how we manage our lives como nós gerenciamos as nossas vidas for God, diante de Deus, for our families, diante das nossas for our famílias, spouses, diante dos for our nossos children. esposos, esposas, nossos filhos. It matters. Importa. Right now, Agora, God is shaking the American church. Deus está abalando e estremecendo a igreja americana. One of the biggest pastors in the American church Dos maiores pastores da igreja americana, from Dallas, Texas, de Dallas, Texas, just went to prison 2 weeks ago. acabou de ser preso 2 semanas atrás. One of the biggest pastors in the Baptist world. Dos maiores pastores no mundo batista. He was 71 years old. Com 71 anos de idade, He started to have an affair with a 22-year-old. ele começou a ter caso com uma mulher de 22 anos de It idade. lasted for 5 years. E durou 5 anos. So when I say if Jesus was going to write a letter to the church today, Então, quando eu digo que se Jesus estivesse escrevendo uma carta para a igreja hoje, the sins that were in the early church os pecados que faziam parte da igreja are primitiva alive in the church today. estão vivos na igreja hoje. It's in Brazil. Está no Brasil. I have been meeting with leaders of a certain network in Brazil. Eu tenho me reunido com líderes de uma certa networking de igrejas aqui no Brasil. The leader O of that líder network daquela igreja is Mike Bickle 2.0. é o Mike Bickle 2.0. God is shaking us. Deus está nos abalando. And the foundational thing that we have left, E a coisa fundamental que nós abandonamos the fear of God. foi o temor do Senhor. And we've become impressed with ourselves. E a gente começou a ficar impressionado com nós mesmos. We've become to think too highly of E ourselves. começamos a pensar de forma altiva sobre Look at nós what we're mesmos. doing. Olha o que a gente Look está how fazendo. beautiful it is. Olha quão lindo é. And we've become too excited in our own story. E a gente ficou empolgado demais com a nossa própria And we história. have left our vision of God. E abandonamos a nossa visão sobre Deus. The pastor that went to prison, O pastor que foi preso, he went to prison ele foi preso because when he was younger, porque quando ele era mais jovem, married, casado, there's no children here. não tem nenhuma criança aqui, né? As an adult, Como um adulto, married man, homem casado, he had sex with a minor for 5 years. ele teve relações sexuais com um menor por 5 anos. The leadership of the 60,000 member church, A liderança de uma igreja de 60 mil membros, they knew, eles sabiam. and they kept it quiet E eles esconderam isso, because the church is so big and beautiful. porque a igreja era grande e linda demais. Do you know what's going to happen to that church? Você sabe o que vai acontecer com essa igreja? It's going to die. Vai morrer. It was this big, beautiful church in Dallas, Era Texas, uma igreja grande e linda em World Dallas, famous. Texas, famosa no mundo inteiro, giving millions of dollars to missions. dando milhões de dólares para Like missões. millions. Tipo, milhões. It's one of the richest churches in America. É uma das igrejas mais ricas na América. Today, Hoje, they've lost over 60% of their congregation. eles perderam cerca de 60% They da can't congregação pay deles. their bills. Eles não conseguem mais pagar as They're contas. getting rid of staff. Eles estão demitindo os funcionários. God does not care Deus não se importa about the things we care about. com as coisas que importam pra gente. We care about the name of the church. A gente se importa com o nome da We care igreja, about the reputation of the com a church. reputação da igreja. Paul tells Timothy, E Paulo fala para Timóteo, when you find sin, quando você encontrar pecado, do not use partiality. não use parcialidade. Who cares? Quem se importa? Get the sin out. Tire o pecado para fora. But we have leaders who are more concerned with the reputation. Mas nós temos líderes que estão Than mais what preocupados God com a thinks. reputação do que aquilo que Deus pensa. So we have a
entirely wrong way of thinking Então nós temos um sistema de about crenças what is totalmente important errados and what we value. sobre o que é importante, So sobre we're gonna aquilo que a gente hide valoriza. the sin, Então nós vamos esconder o deal with it pecado, privately. lidar com ele de forma privada, And God says, e Deus diz: no more. não mais. What you have sought to hide, Aquilo que você tentou esconder, I am going to make it public. eu trarei em público. God Deus is more committed to removing sin in the heart of the church Está than mais- maintaining the reputation of the church está in the mais earth. comprometido em remover o pecado do coração da igreja do que comprometido com a reputação da igreja na terra. He doesn't care Ele não se importa about the name of the church. sobre o nome da igreja. The leader O líder is a sexual criminal. é um criminoso sexual. That is offensive Isso é ofensivo in the presence of God. na presença de Deus. So Eli, Então, Eli, the high priest, o sumo sacerdote, his two sons, Phineas and Hophni, os dois filhos dele, Finéias e Hofni, they were perverted men. eles eram homens pervertidos. And Eli never confronted them. E Eli nunca os confrontou. And God says, E Deus diz: Eli, Eli, you don't care about what I care about. você não se importa com o que me importa. So I'm going to remove you Então eu vou te remover from the entire priesthood de todo o sacerdócio, because you did not confront your son. porque você não confrontou seus You were filhos. okay Tava tudo bem para with você sin com o pecado. being in my house. E tava tudo bem o pecado estar fazendo parte da minha casa. That is the story throughout the nation of Israel. Essa é a história ao decorrer da história de Israel. Israel was taken out of the promised land Israel foi removida da terra prometida because they would not repent. porque eles não se arrependiam. Do you think God cares about the name of a church? Você acha que Deus se importa com o nome de uma igreja? He removed Israel from the covenanted land. Ele removeu Israel da terra da He aliança. doesn't care Ele não se importa about anybody's name. sobre o nome de ninguém. He wants sin removed from his people. Ele quer que o pecado seja removido do seu povo. We need to have the fear of the Lord rise within us. Nós precisamos que o temor do Senhor And we need cresça to em nós. realign ourselves. E precisamos nos What realinhar. is more important? O que é mais importante? God's opinion A opinião de Deus or the opinions of men? ou a opinião do homem? And we need to completely reorientate our E nós lives. precisamos completamente So that reorientar from as the nossas vidas. leadership to the entire body, Para que desde a liderança até we o have corpo inteiro we've elevated our understanding of God. nós tenhamos elevado o nosso And entendimento we sobre care quem about Deus what é. He cares E se about. nós nos importamos com aquilo que Ele se importa primeiro, The group of people o grupo de that were pessoas leading the International House of Prayer, que está liderando a International House of when Prayer, Mike Bickle was confronted, IHOP, quando Mike Bickle foi confrontado, they brought in lawyers. eles trouxeram advogados. And they let lawyers guide the process. E eles deixaram com que advogados guiassem o And processo. when you get lawyers in the room, E quando você traz advogados para they dentro, are hired eles são contratados to protect para proteger the organization. a organização. So when you do that, Então, quando você faz isso, you've now made yourself an enemy of God. você então se torna um inimigo de Deus. Of God. De Deus. And God E does Deus not care about some lawyers. não tá nem aí para alguns advogados. They would not stand and own the sins of the leadership. Eles não ficaram de pé e admitiram os pecados da liderança. So God's confronting us. Então Deus Because está we nos have lost our confrontando. vision of who He Porque is, nós perdemos a nossa visão de quem Ele é. and we care more about the opinions of men and the ministries that we've built. E começamos a nos importar mais com a opinião dos homens e com os ministérios que construímos. So I want to give you a simple vision Então eu quero te dar uma visão simples for the rest of your life. para o resto da sua vida. Comes from
Solomon the wise one. E vem de Salomão, o sábio. I want you to look at Proverbs chapter 2. E eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 2. So we know Solomon in the book of Proverbs to give wisdom, and it's for the management of our lives. E nós sabemos que Salomão, no livro de Provérbios, ele nos dá sabedoria para o gerenciamento das nossas vidas. And in some of the Proverbs, Em it's alguns like desses provérbios, verse by verse, it's different ideas. versículo em versículo são ideias But Proverbs diferentes. chapter 2, it's one theme. Mas Provérbios capítulo 2 é um tema. It's one chapter committed to a posture of the heart. É um capítulo dedicado sobre a postura do coração. And so in a lot of the first, specifically the first part of Proverbs, Então, he's speaking to his son. especificamente nos primeiros capítulos de Provérbios, ele está falando com o filho dele. But he's wanting us all to live a life of wisdom. Mas ele quer que nós todos vivamos uma vida de So sabedoria. what does wisdom look like? Então, como é que a sabedoria se parece? And to teach us how to live wisely. E para nos ensinar a viver de forma sábia. So then how to manage our lives Para que então aprendamos a como gerenciar nossas vidas. with biblical wisdom. Com sabedoria bíblica. Not worldly ideas, Não ideias do mundo, but biblical wisdom. mas sabedoria bíblica. And there's great promise if you do. E existe uma grande promessa se você fizer. So verse 1. Versículo My 1. son, if you receive my words and treasure up my commandments within you, Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. making your ear attentive to wisdom. Dê ouvidos à sabedoria. So paying attention to wisdom. Então ele está falando, preste atenção na sabedoria. Here's a definition of wisdom. Está aqui uma definição de sabedoria. Living skillfully Viver de forma according to God's design. habilidosa de acordo com o desenho de Deus. It's a biblical application of truth. É uma aplicação bíblica da verdade. So I'm going to speak to you as Brazilians. Então eu vou falar para vocês como brasileiros. Your passion A sua paixão and your love, e o seu amor it is beautiful. é lindo, It's sincere é sincero and it's real. e é real. Don't lose it. Não percam isso. But I call you tonight Mas eu te chamo você to nessa noite engage your intellect a engajar o seu intelecto with your passion, com a sua paixão, with your love, com o seu amor, and apply, listen e to wisdom. aplicar escutando a sabedoria. Don't be guided only by your passion. Não seja somente guiado So pela sua seek paixão, out what does biblical truth look like and how do I apply it? mas busque como é que a sabedoria bíblica se parece, como é que eu posso aplicá-la na minha vida. So, attentive to wisdom, inclining your heart to understanding. E concentre o seu coração no entendimento. Understanding. Entendimento, Discerning what is discernimento truth and what is not. entre aquilo que é a verdade e aquilo que não é. This word understanding, Essa palavra it's like there's entendimento two options in front of me. é como se existissem duas opções diante What de do mim. I do? O que eu faço? He says, yes, verse 3, if you call out for insight, raise your voice for understanding. E ele fala aqui no versículo 3, clame por inteligência e peça entendimento. So I'm 57 today. Então, ontem eu fiz 57. One day old being 57. Tem um dia já que eu tenho And I'm 57 anos de telling you idade. today, E eu tô te falando hoje, I am asking God, eu estou pedindo a Deus, give me understanding. me dê entendimento. I am still a student. Eu ainda sou um I will estudante. be a student the rest of my life. Eu vou ser um estudante pro resto da minha I need vida. help. Eu preciso de ajuda. Verse 4, if you seek for it like silver and search for it as hidden treasure. Versículo 4, busque-o com a prata, procure-os como os tesouros escondidos. What Solomon is saying here, O que Salomão está nos dizendo the aqui, most valuable thing that you will possess, a coisa mais valiosa que você pode ter, it's in front of you. está diante de você. Wake up. Acorda,
The most valuable thing. A coisa mais importante in front of you. está diante de você. Now take your energy, your love, your passion, Agora pega a sua energia, a sua paixão, o seu your amor, understanding, o seu entendimento seek after it. e busque isso. Whatever comes, distraction comes. Qual é que seja a distração que vier, Engage in the pursuit. engaje na busca. Seek after it. Busque There's isso. something that is valuable. Existe algo que é But you valoroso, have to put energy into go que find it. você precisa colocar sua energia para conseguir encontrar. Verse 5. Versículo 5. Then, Então, here you go. Two things will happen. duas coisas vão acontecer. I just want to say this first. Só quero falar isso primeiro. If you don't do the first 4 verses, Se você não fizer os primeiros 4 versículos, if you're lazy, se você ficar preguiçoso, if you're a fool, se você for um tolo, you're not going to find você não vai encontrar fear of the Lord. o temor do Senhor. But Mas, if you're wise, se você for inteligente, if you seek understanding, sábio buscando o entendimento, what Israel saw on Mount Sinai, aquilo que Israel viu no Monte Sinai, you will see it. você verá também. And E find entenderá the knowledge of God. o que é o temor do Senhor. The eternal mysteries Os mistérios eternos of the divine one. do divino. These are available Esses estão disponíveis to you. para você. The fear of the Lord O temor do Senhor and the knowledge of God. e o conhecimento de Deus. It takes words off of the page Tira as palavras da página and they begin to feed you. e elas começam a te alimentar. God, He is so kind. Deus é tão bondoso, He is so patient. tão paciente. So many times in the Psalms, Tantas vezes nos David Salmos, says, Davi disse: your loving kindness. a seu amor bondoso. He had living revelation. Ele tinha uma revelação viva. If you're in sin, Se você está em pecado, God is asking and calling you to repent. Deus está te chamando e te pedindo para se arrepender. But He's faithful and just. Ele é fiel e justo. And He'll forgive your sin. E Ele perdoará os seus pecados. That's a beautiful part of who He is. Essa é uma parte linda de quem Ele é. To experience Experimentar the hand of God, the a mão conviction do of Senhor, God, o the inner convencimento de turmoil Deus, of wrestling with your sin. o lidar com a loucura que acontece ao lidar com os nossos pecados. But when you find forgiveness, Mas quando você encontra o perdão, you feel, experience você senta, the love você of God. sente e experimenta o amor do Senhor. It's the thing that needs to guide you É a coisa que precisa te guiar throughout the scripture. ao decorrer das Escrituras. But it's massively in the book of Jeremiah. Mas está muito de forma ampla no livro de Jeremias. God says again and again and again, Deus diz de novo e de novo: I eu test the heart. testo o coração. What's in there? O que está aí? I'm going to bring it out. Eu vou trazer para fora. I will take you through some pain. Eu vou te fazer passar por dor. I'll put you on top of a mountain. Eu vou te colocar no topo de uma In montanha, incredible success. em um sucesso But incrível. what is in the heart? Mas o que está no I'm coração, going to test it. eu vou testar. I want you to be aware. Eu quero que vocês saibam. God's eyes Os olhos de are Deus always on you. estão sempre sobre ti. And you're a fool E você é um tolo if you think you can hide. se você acha que você pode se esconder. That's the beautiful thing about the fear of God. Essa é a coisa linda sobre o temor do Senhor. Because we have the fear of the Lord. É que nós temos o temor do Senhor. You think about your decisions. Você começa a pensar sobre as suas What does decisões. God think? O que Deus pensa? The
rest of this chapter O restante desse capítulo is so powerful. é tão poderoso. Verse 6. Versículo For 6. the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Pois o Senhor concede sabedoria e de sua boca He vem entendimento e stores up conhecimento. wisdom for the upright. Ele reserva bom senso aos honestos. There's a storehouse. Existe um lugar que eles And guardam, he's looking for those um depósito, e ele está buscando aqueles that will live right before him. que 'cause he viverão wants de to forma share it with you. justa diante dele, porque ele quer compartilhar isso com eles. He's going to teach you about justice, Ele vai te ensinar way- sobre justiça watching over the ways of the saints. e também sobre como viver de uma maneira justa. 11. Verso 11. Discretion will watch over you. As escolhas sábias o guardarão Understanding will guard you, e o entendimento o Verse protegerá. 12. Versículo 12. delivering you from the way of the evil. A sabedoria o livrará das ações dos maus. I'm going to be super vulnerable with you tonight. Você é muito vulnerável com você hoje. I was in Myanmar. Eu estava em Mianmar. My wife and I were there on a mission trip. Eu e minha esposa estávamos lá numa viagem missionária. And if you've ever traveled in Asia, E se você já viajou na Ásia, they believe getting a massage is like a weekly thing in your life. eles acreditam que você fazer uma massagem é uma coisa semanal na sua vida. And so my wife actually set up a massage for her and me. Então minha esposa, ela marcou uma massagem para ela e eu. I was getting a massage Eu estava fazendo a massagem from a woman. de uma mulher. I was foolish. Eu fui tolo I went in there by myself. e eu fui lá sozinho. And the woman E a mulher offered me ofereceu, basically to service me. basicamente para me servir. You know what? Sabe o quê? He delivered me. Ele me libertou. I said no, Eu falei não, but I'm saying mas eu estou dizendo, he delivered me in that moment. ele me livrou naquele momento. I'm so grateful Sou tão grato that I said no. que eu disse não. And I think it's because E eu creio que é porque I fear God. eu temo a Deus. But if you walk a life of wisdom, Mas se você caminha numa vida de sabedoria, delivering you from the way of evil. ele te afasta das ações do mal. Verse 16, Versículo you will be 16. delivered from the forbidden woman, A sabedoria o livrará da mulher imoral, from the adulteress with her smooth words. das palavras sedutoras da promíscua. If you live with the fear of God, Se você vive com o temor do Senhor, when the temptation that could be overwhelming comes to your way, quando a tentação que deveria ser algo que você não consegue lidar, He'll give you help ele te ajudará, because you fear Him. porque você teme a ele. Look at verse 21. Vamos ver o versículo 21. Verse 20. Versículo So you 20. will walk in the way of the good and keep the paths of the Portanto, righteous. siga os passos do bom e permaneça nos caminhos do justo. For the upright will inhabit the land, and those with integrity will remain in it. Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. This is the future of the church. Esse é o futuro da igreja. I am not without hope. Eu não tenho uma falta The de reason esperança. I am not without hope A razão pela qual eu não tenho is uma falta because de Jesus esperança has said, é porque Jesus disse: my church minha will be igreja without spot or wrinkle. será sem mácula. I am not without hope Eu não tenho falta de esperança because Jesus' commitment to us. porque o compromisso de Jesus conosco. But I am stating clearly tonight, Mas eu tô falando de forma clara we nessa are in a noite. time of crisis. Nós estamos numa época de And I'm crise. calling you E eu- to elevate your view of God. E eu estou te chamando para elevar a sua visão sobre Seek Deus. wisdom and understanding. Busque sabedoria e That you would entendimento. find the fear of God. Para que você And encontre o that you temor would do find the Senhor. knowledge of E God. que você encontre o entendimento e I o want conhecimento you to de be Deus. afraid. Eu quero que vocês tenham medo. I want you to be aware. Eu quero que vocês sejam alertas. If you
do not follow biblical principles, se você não seguir princípios bíblicos, there's a really good chance existe uma boa chance that you are going to have a great fall. de que você terá uma grande And it will queda impact your family, e de que isso afetará a sua It'll impact família, your relationships, isso vai afetar os seus relacionamentos, your careers. isso vai afetar a sua carreira. I want you to end your life Eu quero que você termine a sua vida excited empolgado to stand before Jesus. de estar diante de Jesus. I lived my Eu life, vivi a minha vida the journey of sanctification, e a jornada de santificação, where I have looked like you. onde eu me pareço contigo, Jesus. Jesus knows us. Jesus nos He knows conhece. our frame. Ele conhece como nós somos. He's acquainted with our journey. Ele conhece as nossas And jornadas. there is mercy E existe misericórdia available for the repentant. disponível para quem se arrepende. And then the grace of God comes and visits us. E então a graça de Deus vem e nos encontra. So, Mount Sinai, Então, Monte Sinai, one thing it needs to clearly communicate, uma coisa que precisa comunicar de forma clara the power of the cross. é o poder da cruz. Because you, Porque você And I- e eu, we are exactly nós somos exatamente like the people that stood there. como o povo que estava lá. And without the cross, E sem a cruz, I try to go near God. eu tento me aproximar de Deus. It'll kill me. Isso vai me matar. But the blood of Jesus Mas o sangue de Jesus cleanses me. me limpa. In justification, E a justificação it leaves me as if I have never been sinned. me I'm deixa justified. como se eu nunca tivesse pecado. Eu sou justificado. He paid the price for me. Ele pagou o preço por mim. So Dwayne, who was born into sin, Então, Dwayne que nasceu no Dwayne, who pecado, has sinned a lot, Dwayne que pecou muito, when I repent, quando eu me arrependo, eu can go into the most holy of holies posso entrar no santíssimo lugar. because Por quê? of the cross. Por causa da cruz. A sinful, wicked people E pessoas que são pecaminosas can find their way into the presence podem of God. encontrar o caminho delas para dentro da presença. So thus, I love Jesus. Então nós olhamos para His Jesus. sacrifice O sacrifício dele has made a way fez e abriu um for caminho humanity to dwell with God. para que a humanidade pudesse viver com o Senhor. But if we don't repent, Mas se nós não nos arrependemos, I just want to remind you, eu só quero te lembrar, people die. as pessoas morrem. Acts, Atos. we cry out for revival. Nós clamamos por We avivamento. want the days of the book of Acts. Nós queremos viver como nos dias de Atos. And I'm telling you, E eu tô te falando, no, we don't. não, a gente não quer. Not right now. Não agora. Because he came, Porque ele veio and for lying, e por mentira, 2 people died. 2 pessoas morreram. I just want, this is so serious. Isso é tão sério. At IHOP, Na IHOP, there were others involved in sin. houveram outros envolvidos no pecado. There was this one guy, Tinha um cara he was not a good man. que não era um homem bom. He went Ele foi and spoke e, at f- one of the IHOP ministries. e falou num ministério do IHOP. That afternoon, Naquela tarde, he died. ele morreu. There was a leader in IHOP. Tinha um líder no IHOP. I'm just being super, this is so heavy. Isso aqui é algo tão pesado. There was a leader in IHOP Tinha um líder no IHOP. 30 years ago. 30 anos atrás. He had sex with a minor. Que ele teve relações sexuais com um menor. He never owned it. Ele nunca assumiu. The church leadership covered it. A liderança da igreja encobriu. He died 2 weeks ago. Ele morreu 2 semanas atrás. He never repented. Ele nunca se arrependeu.
Those two men Esses dois homens were leaders at IHOP. eram líderes no IHOP. IHOP covered them. E o IHOP encobriu isso. So I'm saying when God comes near, Então, estou te falando, quando Deus chega perto, people die. as pessoas morrem. So let's get real. Então, vamos ser reais. With much love. Com muito amor. Jesus, thank you for the cross. Jesus, muito obrigado pela cruz. And if you're in sin tonight, E se você está em pecado hoje, I want to call you eu quero te chamar to repentance. ao arrependimento. The inner turmoil, the inner wrestle right now, As lutas internas agora, pay attention to. presta atenção a ela. It's horrible. É horrível. I know, I've sinned and I'm being confronted. Eu sei, eu pequei, eu fui It's confrontado. horrible. É horrível. The feeling is deep in the stomach. O sentimento é baixo no estômago. But I call you to have courage. Mas eu te chamo a ter coragem. Own your sin. Confess your sin. Tome propriedade do teu pecado e confesse o seu pecado. And do it biblically. E faça isso de forma bíblica. Confess it to someone. Confesse a alguém. Confess it to a leader. Confesse a um líder. Do it in a biblical manner. Faça de uma maneira bíblica. And you will experience E the você forgiveness of Jesus. irá experimentar o perdão de The Jesus. restoration that comes. A restauração que vem. The cleanness of having the fear of God. A vida limpa que vem ao ter o temor do Senhor. It's time to repent. É hora de arrependermos. It's not a time to play games. Não é hora de jogar joguinhos. But if we will do this, Mas se a gente fizer isso, we will be a church nós seremos uma igreja that looks like Christ. que se parece com Cristo. That's what we want in É isso Brazil. que nós queremos no Brasil. I am fighting for this church. Eu estou lutando por essa igreja. I want Church of Brazil to be a leader in the nation. Eu quero que a igreja do Brasil seja uma líder nas And I nações. believe it's possible. E eu creio que é possível. I'm going to point to here. Eu vou, Let's speak to the Americans. vou apontar aqui e falar com os americanos. I talk about you. Eu falo sobre vocês. That's why I'm fighting for you. E é por isso que eu estou lutando por vocês. I want you to walk into your destiny. Eu quero que vocês andem no seu destino. Fear the Lord. Então temam ao Senhor. Let's stand. Vamos ficar de pé. Let's just look at Jesus right now. Vamos olhar para Jesus agora. And I just want you to begin E eu só quero que você comece to say, I recognize a dizer: eu reconheço the cross. a cruz. I recognize what you've done for Eu us. reconheço o que você fez por nós. I come to you tonight with gratitude. Eu venho a você nessa noite com Just begin to gratidão. just express your gratitude. Só começa a expressar sua gratidão. Be aware of your need of the cross. Sejam conscientes da sua decisão Poverty of spirit. e da sua necessidade We da need cruz. God. Nós We precisamos de need Deus. the cross. Nós precisamos da He does cruz. not need us. Ele não precisa de nós. So tonight we Então- want to understand reality. Então nessa noite nós queremos entender a realidade. You are God. Você é Deus. All of creation revolves around you. Toda a criação gira em torno de ti. I am only Eu só sou a man. um homem I'm made of dust. feito de barro. I am a simple one, part of your creation. Eu sou um simples homem, parte da tua criação. But yet you've known my name before the foundation of the world. Mas mesmo assim você conhecia o meu nome antes mesmo da fundação You do mundo. value me. You know me. Você me valoriza e me conhece. Oh, it's amazing. God knows my É name. incrível, Deus conhece o meu nome. So I come to you tonight with gratitude, Então thankfulness. eu venho ao Senhor hoje à noite com gratidão e alegria. I thank you that you found me. Eu te agradeço porque I você me thank you encontrou. that you've brought me into your family. Porque você me trouxe para dentro da sua família. And tonight I want to be aware I need your help. E nessa noite eu quero ser consciente que eu preciso da sua ajuda. Come to me and strengthen me. Vem até mim e me Come to me fortaleça. and breathe life into me. Me fortaleça e traz vida para dentro de mim. Come to me and help me and strengthen me. Vem e me ajuda e me fortaleça. Men and women
Homens e mulheres. The fight with the journey of understanding our sexuality is real. A luta com tentar entender a nossa sexualidade é real. God has made us as sexual beings. Deus nos fez como seres sexuais. It's beautiful. É lindo. It's how he made us. É como ele nos fez. But it's such a journey to get it clear. Mas é uma jornada ter isso de forma clara. What does a beautiful life of sexuality look like in marriage? Como é que uma vida linda de sexualidade se parece no casamento? We live in a fallen world. Nós vivemos num mundo caído. A lot of us Muitos de nós have been abused in this area. fomos abusados nessa área. Just want you to know God is he's seen your journey. E eu só quero que você saiba, Deus viu a sua jornada. And often what happens E muitas vezes o que acontece is when there's confusion in that area of our life. é que quando existe confusão nessa área das nossas From vidas, abuse, de abuso, from a wrong understanding of de sexuality, entendimento errado de sexualidade, we then will enter into our sexuality in an unbiblical way. nós entramos então para nossa sexualidade de uma maneira que não é bíblica. The world so lies to us. O mundo mente tanto para nós. And this area E is essa a área significant area that we need to focus on in é the uma church. área significante que precisamos focar na igreja. In our sexuality, Na nossa sexualidade. that we would bring it under Jesus. Para que a gente a traga Under his diante e leadership. debaixo de Jesus, da liderança dele. And I want to say just real clear tonight. E eu quero falar de forma clara nessa noite. I can see it in some of your faces. Eu vejo em alguns de vocês The area of sexual sin a área de pecados sexuais is a struggle. é algo que você está lidando. I'm not going to ask you to raise your hand. E eu or não vou anything pedir para tonight. você Don't worry. levantar sua mão, não se preocupe. But I just see there's several of you who are wrestling in this area of your life. Mas eu vejo que tem muitos de vocês lutando nessa área da sua vida. I'm not saying this to shame you, E eu não estou falando isso para te envergonhar, but I am saying this. mas eu estou te falando isso. It's serious. É sério. And I'm inviting you E eu estou te convidando to come to the cross. para que você venha à cruz, Confess it. para confessar. And what confession does, E o que a confissão faz, that thing that is hidden, aquilo que está escondido, it's brought into the light, é trago à luz. and the power of it E o poder disso begins to lessen. começa a That diminuir. sin Esse pecado, is confronted in our lives. ele é confrontado nas nossas vidas. And I want to be honest. Eu quero ser honesto. It's often a journey, É de verdade uma jornada. but you can walk out of it. Mas você pode sair para fora disso. And I've been really vulnerable tonight. E eu fui muito vulnerável hoje à noite. I love this part of my marriage. Eu amo essa parte do meu casamento. It's a beautiful part of my marriage. É uma parte linda do meu casamento. So there's beauty in it. Então existe beleza nisso. If you bring it under the lordship Se você of traz Jesus. debaixo do senhorio de Cristo. So if there's sexual sin in your life Então tonight, se existe pecados sexuais na sua vida hoje, find a leader encontre um líder and confess it. e confessa. And if you're in leadership, E se você está na liderança, the same word applies. a mesma palavra se aplica a você. It doesn't matter, man. Não importa, cara. Confess your sin. Confesse os seus pecados. Leaders, Líderes, be smart. sejam inteligentes. Do it now, Faça agora, because God porque will Deus do it if you don't. fará se você não fizer. Book of Revelation, he says, I gave you a chance. O livro de Apocalipse, Jesus fala, eu te dei uma chance. So tonight, Então nessa noite, I'm just being super black and white. eu estou sendo bem preto no branco. You're getting a chance tonight. Você está before recebendo God. uma chance hoje diante do Senhor. I want to put pressure on you. Eu não quero colocar pressão em você, Let's have the fear of God. mas vamos living ter right o before temor do Senhor, de estarmos justos diante dele. you. Amen. Amém? Let's go into worship. Vamos adorar o Senhor. And I just have one prayer. E aí eu tenho uma Finish. oração para a gente terminar. Amen. Let's worship. Amor, vamos adorar.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. E com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação
So the church to the Laodiceans Para a igreja de Laodiceia. was the name of a city, a region. Esse foi o nome de uma igreja que estava numa região. And Jesus said to them, E Jesus disse para eles: "You're rich, você é rico, but I call you poor." mas eu te chamo de pobre. So the way God looks at things Então a maneira na qual Deus olha para as coisas is different. é diferente. So Church of Brazil, Então a igreja no Brasil, do not não look olhem at what you've built. para aquilo que vocês construíram. It doesn't impress God. Não impressiona a Deus. Is there poverty in you? Existe pobreza em você? And Jesus, when he preaches the Sermon on the Mount, E Jesus, quando ele prega o Sermão da Montanha, gives these postures of our heart, the Beatitudes. ele nos dá as bem-aventuranças. And the first one, E a primeira delas, which I see as like a stepping stones. que eu vejo como se fosse uma pedra de fundação. The first one is A primeira é poverty of spirit. a pobreza de espírito. And what that means, E o que isso significa you understand, é que você entende: I need him. eu preciso dele. That's where we start. É aí que a gente começa. Poverty of spirit. Pobreza de espírito. It's humility. É humildade. It's awareness of his greatness É uma consciência da grandeza dele. and my desperate need of E a him. minha necessidade desesperada dele. And so I'm going to pray the most simple prayer, Então eu vou orar a oração mais simples. but I want it to be on your lips Mas eu quero que esteja nos seus lábios. in the next months. Nos próximos meses. God, Deus, help me. me ajuda. God, Deus, help me. me ajuda. I am in need of you. Eu necessito de ti. Help me. Me ajuda. We come back to you tonight. Nós voltamos a ti nessa noite. I need you. Eu preciso de ti. I'm not impressed Eu não estou impressionado with who I am, com quem eu sou, with what I've done. com aquilo que eu fiz. Help me. Me ajuda. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. God Amém. bless you. Deus te abençoe.